Olá pessoal, tudo bom? Eu vou fazer um vídeo aqui, né, para demonstrar a utilização da rotina. Tem um outro vídeo que está sendo editado, né, que será o vídeo principal. Mas esse vídeo aqui é um vídeo tipo improvisado, né, para auxiliar algumas pessoas que já estão precisando desse vídeo. Aqui eu tô, né, na folha. Essa folha na qual eu já deixo ela pré-definida, mas depois eu vou falar dessa folha, né? Aqui é o projeto. Ele é um projeto, é um sobrado, né? Então nós vamos ter dois quadros, né? O da parte superior e o da parte inferior, né? Esse projeto ele foi feito em cima de um DWG, né? Que o projeto de arquitetura foi feito no AutoCAD, por isso que ele não tem a estrutura em 3D, mas ele tem aqui as plantas, né, as plantas, só a planta baixa, né, em 2D, né, que foram feitas em DWG, né. Aqui, vindo aqui na planta baixa do pavimento térreo, né, a gente consegue ver aqui já o medidor. Vamos por partes aqui, né, vamos logo. Como esse é um projeto, esse é um vídeo desenvolvido apenas para quem já sabe mexer com Revit, com o projeto elétrico, né? Eu vou demonstrar só a utilização da rotina, né? Aí para a utilização da rotina, né, a gente vai vir aqui em analisar, né, nós vamos criar a tabela, né, dos quadros, né? Que são esses três quadros. Eu vou retirar isso aqui, que são caixas de passagem. Então esses três aqui, que é o medidor, o QDC superior e o QDC térreo, são os quadros que nós vamos, são as tabelas, né, que nós vamos criar, né. Criando as tabelas, lá aparece apenas uma. Nesse caso aqui apareceu a do medidor, no medidor geral, né, que é onde está conectado ao QDC térreo. Vamos abrir aqui as outras tabelas, né, clicando aqui no mais, né, tem o QDC superior. Tem o QDC térreo. Eu vou te explicar um pouco sobre cada um deles. Vamos aqui no QDC térreo. Eu já tenho todos os circuitos já foram conectados, né? Quando ele está dessa forma assim, né? É porque ele se encontra bloqueado, né? Para não se acaso nós precisamos de fazer um rebalanceamento de carga, né? Esses aqui não mudar de posição. Aqui é o modelo, né? Como eu estou fazendo esse vídeo para quem já trabalha com projeto elétrico, então já deve saber, né, desses detalhes iniciais que eu estou falando. Nesse aqui você né, escolhe, né, qual o modelo do tabela você quer, né? Nesse caso aqui eu estou escolhendo o quadro de cargas do Dynamo padrão. Esse circuito meu é um circuito trifásico, né? Aqui está escrito aqui trifásico 220, né? Onde duas fases ele chega a 380. Mas aqui, né? Vou falar brevemente sobre cada coluna aqui da tabela, para que não tenha nenhuma dúvida, né? Circuito, que é só a numeração dele, a descrição, o nome de cada circuito, a tensão, nesse caso que a tensão é a tensão de cada circuito, né? No caso como ele é uma fase, então ele fica 220. Nesse caso aqui, que é o primeiro, que está alimentando o quadro superior, então ele vai ficar 380, porque que nós podemos observar aqui no esquema, né? Fase, fase, fase e térreo, ou seja, vai as três fases mais o térreo lá para cima, né? Porque descer de cima. Aí os demais circuitos são só fase, neutra e terra. Aqui é a potência total, né, em volt-ampere. Aqui é um fator de potência para cada circuito, né? Isso já é predeterminado pelo Revit. Aqui nós temos, só um momento. Aqui nós temos a potência total
Aqui nós temos a potência total em watts. Aqui nós temos a corrente nominal. Aí aqui nós temos o fator, que é o fator de correção por agrupamento. Isso, o fator de correção por agrupamento, é qual agrupamento vai ter nesse circuito. No caso aqui, né, eu vou colocar 1, porque nesse conduíte vai ter só um circuito, né? No caso do iluminação, né, eu vou colocar 0,7, porque nesse ele pode ter até 3 circuitos. Geralmente eu coloco só 2, mas para essa situação eu vou colocar, né, a gente às vezes coloca 0,7 porque pode haver, né, pode em casa a gente colocar 3 circuitos, mas geralmente eu utilizo só 2 circuitos por conduíte. E no circuito de tomada eu utilizo 0,8, porque geralmente eu só utilizo cada circuito, eu utilizo só apenas o circuito mais o circuito de iluminação, então eu coloco 0,8. Agora eu vou te falar desses valores. Aí nós vamos ter aqui na tabela, né, pode ser até que eu só achar aqui direito, fator de correção por agrupamento. Aqui nós temos, né, a determinação, né, porque é 1, 0,8, 0,7, né, isso é tudo normatizado. Então aqui tem as tabelas, né, onde você também pode dar uma avaliada e verificar qual valor você deve preencher. No caso eu estou usando aqui o 1, né, que é para circuito único no conduíte, o 0,8 para 2 circuitos no conduíte e o 0,7 quando tem 3 circuitos no conduíte, né? Mas isso você pode dar uma estudada aqui também, para que você fica sabendo mais sobre o fator de correção por agrupamento. Aí, vou só acabar de preencher 0,8. Não conclui com Enter, porque ele pode ir para um sistema de edição da tabela, né? Assim que você clica com Enter, ele entende que você quer editar a tabela e ele, né, ele vai aparecer aqui uma mensagem querendo te orientar a editar a tabela. Então é melhor você clicar, né, no quadrante e inserir o número sem usar o Enter. Aqui é fator de correção por temperatura, né? Nós temos aqui o fator de correção por temperatura. Aqui a temperatura, né, média da região, né? Aqui eu tenho a temperatura média de 30 graus, né? Ela não consta aqui, aí por isso nós arredondamos ela para 1, né? Então ela fica aqui entre o 0,94 e o 6, né? Eu coloquei ela aqui como 1. Então retornando lá, né? Esse aqui também, fator de correção por temperatura, também é bom você dar uma olhada para também buscar entender melhor. Só que esse eu sempre utilizo 1, né, para ter uma média de temperatura de 30 graus. Aí esse valor, né, ele tem esses valores, né, eles interferem aqui no resultado final da corrente, né? Aí determinado aqui a corrente, essa corrente vai determinar os disjuntores, né? Aqui nós podemos observar que tem um circuito de cozinha, ele vai estar aqui, ó, abaixo do 16. Então quando nós rodarmos a rotina, esse disjuntor que está aqui pré-definido de 20, ele vai para 16. Então essa aqui nós temos que adicionar, né, uma tomada a mais na cozinha, ou nós vamos editar, né, a corrente dessa cozinha, né, para que ela passe, né? Nós podemos
ir aqui no térreo e vamos, quer ver, na cozinha, e vamos cozinha, isso aqui é área de serviço, não, área de serviço não, desculpa. Aqui que é o espaço gourmet, aqui é a cozinha. Esse circuito da cozinha nós vamos aumentar, né, a potência de uma das tomadas. Assim nós vamos fazer com que ela, né, interfira no valor final da cozinha, né? Vamos pegar uma tomada aqui qualquer. Não, eu tenho que clicar direto aqui, ó. Desculpa, eu estava clicando com Tab, né? Quando você clica aqui com Tab, você seleciona o circuito dela, né? Aqui no caso eu consigo verificar direto no circuito, né? Eu preciso editar não no circuito, eu preciso editar na própria tomada. Então eu vou clicar apenas nela. Aí aqui tem um fator, né, de potência, aqui tem a potência, né? Ela está em 600 volt-ampere. Aí, como é uma tomada dupla, eu tenho a segunda aqui, ó, que ela está com 100 volt-ampere. Por que isso? Eu fiz, inicialmente, eu já tinha alterado para 600, porque a cozinha é uma região que utiliza de mais potência, né? Porque tem alguns equipamentos com maiores potências. Então a gente acaba sobrecarregando algumas dessas tomadas, né, para que elas se enquadrem, né, na utilização desse ambiente. Senão o circuito vai ficar muito fraco, né, e a utilização dele vai ficar muito elevada. O que você pode fazer também, no caso se o proprietário fizer um projeto, né, um projeto luminotécnico, aí você vai pegar cada detalhe, né, de iluminação, né, as potências de cada iluminação, a potência de cada aparelho, né, da geladeira, né, do forno. Então, às vezes você quer utilizar uma tomada de uso exclusivo, né, para um forno, né, para um triturador, para uma lavadora de louça. Então você pode, né, de acordo, se você tiver um projeto, né, que define as potências de cada equipamento, né, você pode definir, né, uma tomada de uso exclusivo, ou fazer a contabilidade de todas essas potências, né, e com isso você faz o balanceamento e define exatamente qual o tipo qual a potência, né, total dessa cozinha. Aí você faz um fator de demanda e assim você vai conseguir chegar exatamente na previsão, né, de utilização. Aí com isso, né, como aqui não tem um projeto luminotécnico, né, não é um projeto que define, né, a potência de cada equipamento, eu faço um circuito exclusivo, né, só para a cozinha. Aí nesse circuito exclusivo eu tenho que elevar cada tomada, né? Por exemplo, isso aqui eu posso mudar aqui para fator de, quer ver? Mudar aqui esse tag aqui para, deixa eu achar aqui, tag de potência em watts. Aqui, ó, essa tomada tem 480 watts, entendeu? Então assim, é uma tomada diferente de uma tomada da sala, por exemplo. Essa aqui, ó, vou pegar essa aqui que está sozinha, né? Essa aqui, ó, eu vou mudar ele, né, também para potência ativa em watts. Ó, essa aqui é de 80 watts. Então assim, essa da sala, né, ela é diferente da cozinha. Então a cozinha eu elevo justamente para a gente ter um Ctrl Z nesses. Como essa da cozinha eu elevo justamente para a gente, né, ter uma potência maior, né, nesse ambiente, né, com menos tomada e uma maior potência. Mas isso você que define, junto ao seu projeto. Aí, vamos ver aqui, né, se a gente já conseguiu, né, aqui, ó, estava olhando aqui a tubo de cozinha, né, ele já foi para 18, né, como eu elevei daquela tomada, ele já subiu para 18,75.
Então ele já se enquadra, né? Aqui do tubo geral já está 19,89, né? Todos estão abaixo de 20. Então quando eu rodar a rotina, eles vão chegar a 20 amperes, né? Que 20 amperes ele se enquadra, esse disjuntor se enquadra, né, na fiação de 2,5 milímetros, que é a fiação que nós vamos utilizar nesse projeto para esse circuito, né? Aí posteriormente temos o chuveiro. O chuveiro aqui eu utilizo de 7.000 watts, né? Esses 7.000 watts ele requer um disjuntor de 32 milímetros. Desculpa, um disjuntor de 32 amperes, né? Porque ele está dando 31,82, né? Ele, quando eu rodar a rotina, ele vai subir para 32. Por quê? Eu vou te explicar um pouco sobre disjuntores, fiação e circuito. O que acontece? A fiação ela tem que ser maior, né? A resistência da fiação tem que ser maior que o disjuntor, ou seja, a resistência da fiação tem que ser maior que 32 amperes, e o 32 amperes tem que ser maior que o circuito, porque o circuito rodando, né, nos seus padrões normais, né, ele não desarma o disjuntor, né, e o disjuntor rodando seus padrões normais, ele não aquece a fiação. Então assim, tem que ser sempre assim, a fiação com relação a amperes, né? A fiação tem que ser maior que o disjuntor e o disjuntor tem que ser maior que o circuito, porque se o circuito elevar, o disjuntor desarma antes que a fiação esquente. Essa aqui é a fiação de 2,5, né? Ela resiste até 24 amperes. Então ele aqui está de 2,5 ainda, né? Por conta desses disjuntores aqui. Mas, quando rodarmos a rotina, eles vão atualizar todos. Então a gente está falando aqui de disjuntores, dos disjuntores, né, e do circuito de chuveiro. Então o circuito de chuveiro ele vai automaticamente, né, quando eu colocar um aqui, por exemplo, que eu vou ter aqui para 40, ele já vai para 6. Mas nesse caso aqui do chuveiro, né, ele vai colocar automaticamente um de 32. O circuito aqui já fala, né, que 32 excede. Que o circuito excede 80%, né, do tamanho do disjuntor, né? Aí aqui vai ficar 4 milímetros. Só que para o chuveiro a gente utiliza 6 milímetros. Porque às vezes o cliente quer um chuveiro, né, com maior potência, né? Aí ele só altera aqui o disjuntor, né, caso esse disjuntor não atende, né, o disjuntor de 32. Mas se você já quiser utilizar um disjuntor de 40 já para os seus projetos, ao invés de 7.000 volt-ampere, você vem aqui no seu chuveiro, né? Vem aqui no seu chuveiro e muda ele para 7.500. Que ao mudar para 7.500, ele já, mudando aqui também para 7.500, ele já vai atender, né, ao disjuntor de 40 e também vai atender ao disjuntor. Por que vai atender ao disjuntor de 40? É o mesmo que eu estava falando. Aqui é 34. Então o disjuntor maior que 34 é 40, né? Então aqui automaticamente ele vai mudar para 40. Eu vou voltar ele para 20, que é o que o projeto é o que o Revit já predetermina. Então aqui ele vai quando rodar a rotina, ele vai jogar para 40, né, que é o disjuntor maior que o 34, e a fiação maior que o de 40, né, que resiste ao de 40, vai ser uma fiação de 6. Então isso aí vai fazer automático. Esse aqui é um motor bomba. Deixa eu ver, isso é um motor bomba. Ele tá aqui, ó, 20,57, ele vai para 25. Então isso aqui você já tem que dar uma olhada antes, justamente para você não chegar lá na frente, você rodar a rotina e ficar um disjuntor que você não quer, que não te atende. Aqui é ar-condicionado. O ar-condicionado,
o circuito dele geralmente são um circuito de baixa corrente, né? Isso vai depender de cada ar-condicionado também, né? Claro. Nesse caso, ele está dando 11,36. Automaticamente, né? Ele vai colocar aqui um disjuntor de 16 milímetros. Então, esse disjuntor de 16 milímetros, ele vai gerar uma fiação de 2,5. Por quê? Quando a gente escolhe aqui, né, o tipo de instalação, quando você coloca iluminação, ele aceita uma fiação de 1,5 milímetros. Mas quando você coloca, não marca que é iluminação, né, no criado do circuito, você coloca que é 2, né, fiação com 2 circuitos carregados, aí ele vai entender que você utiliza no mínimo, né, uma fiação de 2,5. Então ele vai atender exatamente a norma de todos os ar-condicionados. Né, a fiação tem que ser no mínimo 2,5. Né, aí o disjuntor vai depender do tipo de ar-condicionado. É lógico que 2,5 que eu estou falando no mínimo, né, vai depender do ar-condicionado. Eles não aceitam, né, fiação de 1,5. Né? Alguns acreditam que aceitam, mas na maioria eles não aceitam fiação de 1,5 milímetros. Então você vai ter que automaticamente já fica a fiação de 2,5 e o disjuntor vai ficar de 16, né? Mas dependendo do ar-condicionado, né, lá na obra eles mudam, ou então, né, você sabendo qual o ar-condicionado, você já determina a potência dele aqui, ele já determina o disjuntor e já fica tudo definido corretamente. Vou tirar essa mensagem. Aqui eu já inseri os disjuntores reserva, né? Aqui você também já deve saber, né, como que insere, né? Você clica aqui esse aqui vai estar aqui, atribuir sobressalente, né? Você clica em atribuir sobressalente. Mas para isso você tem que estar clicado aqui aonde você quer atribuir esse sobressalente, entendeu? Aqui no caso a gente pode remover, né? Vamos aqui, você pode remover, né? No caso que eu acabei de remover né? Só para a gente atribuir ele. Aí ó, apareceu aqui atribuir, você coloca, não tem segredo, né? Esse aqui, como eu já tinha rodado essa rotina antes, né? Ele já tinha preenchido aqui, né? 1200. Mas esse 1200 a gente coloca ela aqui, ó. Sempre que você adicionar, você coloca, né, a potência que você quer pré-determinar para um disjuntor reserva, né? Eu sempre utilizo 1200 volt-ampere. Aí posteriormente a rotina vai preencher esse valor aqui também. A gente já falou dos disjuntores, né? Eles vão ser inseridos automaticamente, né? Aqui é o IDR, né? O IDR você vai conseguir editar eles aqui no o IDR você vai conseguir editar ele aqui, ó. Vamos fechar isso aqui. Tabela aqui em tabelas de quantidade, né? Tabela de circuito, QDC. Na tabela de circuito, eles vão estar todos dessa forma aqui, ó, esmaecido. Aí você vai ter que clicar nele para ele abrir e depois você vai selecionar se você quer o circuito que inclui no IDR ou não, né? Só um momento, só fazer aqui. No caso aqui, ó, iluminação, nós não vamos colocar no IDR, porque em caso de choque, né, alguém levar um choque, ele vai cair a chave. Mas a gente não quer que caia a chave da iluminação. Dos ar-condicionados, como ele puxa muita corrente, nós também vamos retirar, porque aí assim a gente consegue utilizar um IDR mais baixo, né? O IDR não precisa ser na mesma potência do circuito geral, entendeu? Então aqui nós vamos tirar também esse que vai para o superior, nós não vamos colocar o IDR, aqui também nós não vamos colocar o IDR, e ar-condicionado também
nós não vamos colocar IDR. Até porque o ar-condicionado ele não dá choque, né, em ninguém, a menos que você esteja mexendo, trabalhando no circuito dele, né? Aí esses circuitos são os circuitos, né, que podem ocorrer um choque, e assim que ocorrer essa fuga de corrente, né, no momento do choque, ele desarma. O disjuntor vai desarmar geral de todos esses circuitos, menos, né, de iluminação, menos do ar-condicionado, porque o ar-condicionado, se a gente colocar, incluir, é igual eu te falei, né, se você utilizar muitos aparelhos, incluindo os ar-condicionados, né, pode haver uma fuga de corrente, né, por conta da utilização, né, uma carga de corrente muito alta, e superar o valor pré-determinado pelo IDR e ele desarmar. Então vamos deixar eles de fora, né, para ter menos risco de desarmar esse IDR, mas no momento do choque ele vai desarmar corretamente. Então vamos, a gente já pré-definiu, né, o IDR aqui. Aí vamos botar lá na tabela, aí ele já está aqui, ó. Na sua tabela, a minha é porque como eu já rodei, né, como eu já tinha marcado, ele já estava aqui tudo em sim. Mas assim, na sua vai estar tudo vazio. No momento que você fazer isso, né, ele vai estar tudo preenchido. Aqui, né, o tipo de instalação. Esse tipo de instalação, ele é definido no momento em que você cria os circuitos, né? Você lá, esse aqui no caso é três circuitos, né, com 3 fiação carregadas, né? É um circuito com trifásico, né? Então três fiação carregadas. Eu esqueci, fugiu um nome aqui específico para dizer, né? É em EPR, que é o tipo de recobrimento, né, da fiação. Aqui é de iluminação. E os outros dois são com 2 condutores carregados, condutores, né? Isso aqui no caso são 3 condutores carregados. Aqui é a definição da fiação. Essa fiação ela é definida de acordo com o disjuntor. Então assim que a gente atualizar esses disjuntores, né, ele vai atualizar também aqui a sua fiação. E a fiação ela é definida aqui, né, seção do condutor adotado. Então essa ele vai adotar o condutor de acordo com essa determinação aqui, que vai variar de acordo também com o seu disjuntor definido. Aí aqui vai ser o L considerado. O L é o comprimento do circuito. Quando você tem um circuito, né, a medida que vai do quadro até o fim do seu circuito. Eu sempre utilizo 10, né, porque assim a gente não consegue calcular exatamente, né, o seu comprimento, né, de cada circuito. Mas se você quiser ir lá fazer um serviço manual de medir exatamente, né, o percurso, né, do seu circuito, você pode ir lá e medir e colocar o valor exato aqui. Ou você pode medir apenas os maiores, né, que ficam os mais longos. Aí que assim você consegue, né, ter um valor preciso e colocar. Essa determinação aqui, né, ela vai variar e vai te colocar aqui o valor no final que é uma queda de tensão, entendeu? Aí você pode fazer um balanceamento de carga posteriormente, né? Vamos ver aqui se vai ser preciso. Como a gente ainda tem essa parte do QDC superior para fazer, depois a gente volta aqui e faz um balanceamento de carga para ver se elas ficam mais próximas, né, um valor da outra. Então, por exemplo, esse aqui está com 26 mil, esse aqui está com 32 mil volt-ampere. Então a gente vai tentar deixar mais próximo, né, para assim a gente ter vamos fazer isso aqui logo. Eu vou pegar esse aqui que está maior,
trocar por esse aqui que tá menor, por exemplo. Esse aqui eu vou mover para cima. Aí, ó, ficou 29, 28 e 29, né? Tá vendo? O balanceamento de carga ficou bom. Você pode fazer um balanceamento, rebalanceamento de carga aqui, ó. Clicando aqui, ele vai mudar todos, menos os bloqueados, né? Quando você fazer isso aqui, ele já vai procurar o melhor balanceamento de carga. Eu não gosto de fazer isso porque ele vai pegar o circuito vamos ver aqui, ó, no início. Aí pega um circuito que é por exemplo, de ar-condicionado e joga lá para cima. E o ar-condicionado a gente coloca ele naquela faixa de circuitos ligados ao IDR. E lá na frente, que não é ligado ao IDR. E lá na frente, né, eu te mostro que ele, deixa eu ver se de volta, que é isso. Tá vendo que aqui tá não e não? Então o IDR, ele pega um circuito que já tá bem do ladinho do outro, entendeu? E coloca tudo no mesmo chaveamento. E esses aqui fica de fora. Então seria interessante também a gente fazer isso. Ó, vamos bloquear esses dois, né, para manter esses nessa posição, né, e rebalancear só esses aqui. Aí você consegue ter um rebalanceamento, né, apenas desses circuitos. Mas aqui, ó, eu achei pior do que o jeito que eu tinha deixado, né? 22 está 26, entendeu? Então nem sempre esse rebalanceamento ele vai ser bom. Você tá vendo que a forma que eu tinha deixado está melhor do que a forma rebalanceada, né? Então eu não utilizo rebalancear cargas justamente por isso. Nem sempre ele é preciso, nem sempre ele é bom e deixa rebalanceado, né? É bom fazer o balanceamento manual. Aqui é a mesma coisa, né? Todos eu vou aqui fazer um preenchimento, né, de cada fator de correção por agrupamento, né? Esse fica iluminação 07 e 08 e vamos que é 1, aqui já lá a parte superior tem pouco. Todos os outros é tomada de uso exclusivo. Então tomada de uso exclusivo é sempre 1, né, porque o conduíte carrega apenas um circuito dentro do conduíte. O fator de temperatura, né, como eu já tinha editado anteriormente, ele já está aqui 1, mas no seu ele vai estar, né, em branco. Aí você vai ter que inserir todos, né? Eu também estava mostrando no QDC Terra, eu não sei se eu falei. O fator de correção por agrupamento, fator de correção por temperatura, eles vão estar em branco, ele não vai estar 0 igual o meu estava, né? Aí você vai só clica, né, e insere cada valor. Aqui a gente já dá uma breve analisada, né? Porque aqui, ó, maior que 12,99 é 16, o próximo disjuntor, né? 19,89 é 20, então tudo vai dar certo, né? 34,09 que é chuveiro, vai dar 40. 34,09 vai dar 40, é o próximo disjuntor, né? É de 32 depois 40. Aqui vai dar 36, o próximo vai estar 40. 34, o próximo vai estar 40, né? Aqui, ó, teve um aqui que eu troquei, acho que é para balancear a carga lá, tá vendo? Geralmente coloca um chuveiro ao lado do outro, né? Esse aqui bem provável que está assim, essa mudança para balancear a carga, né? E por último tá os de ar condicionado. Aí eu vou te mostrar porque eu deixo o de ar condicionado por último lá no quando a gente rodar a rotina. Aqui eu já inseri os IDRs, né? Aqui tá não, aquela hora que a gente clicou lá na tabela de circuitos, né? Eu já tinha definido esses IDRs aqui. Aqui já está o tipo de instalação já está de iluminação. Eu estou falando e às vezes eu estou repetindo o mesmo assunto, justamente para não fugir, né, nada do seu entendimento. O vídeo está ficando longo, mas é bem para ficar muito claro, né? Aqui a fiação vai ser determinada automaticamente, né? Aqui a seção é definida pela queda de tensão, e aqui é a seção do condutor adotado, ou seja, a seção que vai ser utilizada no circuito. Aqui é o comprimento, né? Eu defini 10 para todos. Aqui embaixo
potência. Aqui, ó, o tipo de carga, né? Esse tipo de carga ele é utilizado, né, para a gente fazer algumas edições, por exemplo, no fator de demanda, né? A gente pode definir esse fator de demanda, né, previamente. Aí esse fator de demanda, né, eu vou quando você faz o curso completo de elétrica, né, você já aprende, né, o que é fator de demanda, como utilizar todo esse fator de demanda. Aqui também nessa tabela aqui, ó, em vistas de desenho, tem também fator de demanda. Quer ver? Fator de demanda, né? Aqui tem tudo sobre fator de demanda, né? Fator de demanda, ele vai variar de região para região, né? De concessionário para concessionário. Então você tem que dar uma estudada, né? Ou então no curso você aprende sobre fator de demanda. Vamos ver. É isso, a potência instalada, né, em volt-ampere, o fator de demanda, e a potência demandada, ou seja, passou do fator de demanda, né, que o fator de demanda nada mais é do que a estimativa de utilização do circuito, porque um circuito, por exemplo, de uma tomada de 100 volt-ampere, você não vai conseguir utilizar 100 volt-ampere com um equipamento, né, por exemplo, um carregador de celular, né, ele vai usar muito baixo, ou então vai ficar inutilizada, porque se você tem 10 tomadas, né, você vai estar utilizando 5, e nem sempre você vai estar utilizando a potência máxima dessa tomada, né, como igual eu falei, um carregador de celular ele utiliza, né, muito baixo a potência, né, utilizada naquela tomada. Então o fator de demanda serve para isso, né? Você vai estimar uma alta potência, né, para esse circuito, mas a utilização dele vai ser mais baixa. Aí aqui, ó, totais de painéis. Então assim, esse aqui já são valores já definidos, né, de acordo com o preenchimento, que vai definir, né, o painel, vai definir todo o circuito, né? Aí a partir desses valores nós vamos definir os outros valores, né, de medidor, de tomada, de disjuntor geral. Aí nesse caso esse é o QDC térreo, né, de onde vem a alimentação do medidor e de onde alimenta o QDC superior. Já aqui na tabela do medidor a gente já não faz nenhuma edição. Nesse caso aqui ele vai estar 20 também, né, porque já é predefinido. Mas quando a gente rodar a rotina ele vai atualizar também, certo? Então aqui já está, todos estão prontos. Aqui o que eu faço aqui? Já no meu, eu já crio logo tabelas, fechar essas tabelas, né? Eu já crio logo a folha, no caso a minha folha chama ela de 1 de 2, né? Eu já crio logo essa folha, porque eu vou até tirar essa folha daqui, que não é uma folha. Ela no seu projeto ela fica essa folha aqui, ó. Ela não fica, né? Aí, mas eu vou deixar. Essa aqui é a folha que a gente utiliza aqui no escritório. É uma folha parametrizada, né? Eu posso até mostrar, tá vendo que, ó, 850, né? Ela é o tamanho eu posso colocar ela aqui de 900, por exemplo, ela fica um pouco maior, né? Ela já mexe, né? Já edita tudo automaticamente, né? Se eu falar que ela é só 600, né? Ela vai... É porque como nós utilizamos impressora de rolo, né? Ela pode imprimir qualquer medida, né? Aí a medida eu defino aqui e ela já vai para a definição que eu quero, né? E como a impressão em rolo, então a altura vai ser sempre a mesma, né? Que é a altura do rolo, mas o comprimento pode ser qualquer comprimento. Aí essa folha aqui, essa família, né, de folha é uma família parametrizada, né? Então eu consigo
com alguns cliques, né, eu consigo mudar o tamanho, né, e eu já levo a logo, já levo tudo, né, já levo as medidas, as informações, tudo já acompanho. Aí aqui eu vou inserir, né, aquelas tabelas, né, que a gente estava mexendo nela há pouco tempo. Essa aqui, que eu descer superior, eu vou deixar embaixo mesmo. Que eu descer terra, eu vou deixar aqui em cima. Não, o medidor acho que eu vou deixar ele cá, porque não vai caber ali não. Vamos trazer pra cá. Só eu estou perdendo tempo fazendo isso aqui, mas é porque, igual eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo que tá bom. É um vídeo improvisado, né? Já tá toda a nossa folha já tá toda encaixada nesse. Aí hoje eu tô fazendo esse vídeo, igual eu te falei, é um vídeo improvisado, tem até meu filho e minha filha brincando aqui perto, então às vezes aparece o barulho deles brincando. Aí depois que a gente já preparou, né, tudo para receber a rotina, né, nós vamos aqui em gerenciar. Eu vou te falar um pouco sobre ela. Apareceu na outra tela, né? Eu vou puxar para cá. Na rotina, nesse primeiro aqui, nós determinamos a pasta onde vai ficar onde está nessa primeira pasta aqui. Vou voltar aqui que eu acabei me perdendo. Nessa primeira pasta, ela mostra onde está a pasta aqui, tá vendo? Procurar a pasta. Nós vamos procurar a pasta aonde você salvou, onde você deixou, né, os arquivos de rotina. No meu caso eles estão aqui, ó, info, rotinas e rotina. Então, no momento que eu coloquei a minha pasta aqui, né, que é a pasta que apareceu aqui, eu clico OK, ele vai abrir aqui exatamente o local onde tem as rotinas, né? Aquela outra pasta lá que apareceu várias rotinas é uma pasta onde eu tenho todas as rotinas que eu utilizo. Nessa aqui, essa segunda pasta, você pode clicar nela e procurar uma rotina específica. No caso aqui nós temos essas três aqui, né? Mas se você tem uma outra rotina lá na outra pasta, lá no downloads, aí você clica aqui e procura a rotina e dá 2 cliques nela, né? Mas não é o caso, né? Nós vamos utilizar vamos definir a pasta onde vai ficar a rotina, né? Para sempre que você iniciar, você já vai iniciar nessa pasta, né? Aí assim você já tá, as suas rotinas já estão mais acessíveis. Então sempre que você clicar na rotina já aparece, né, a pasta com, se você definiu aqui, né, ela já vai aparecer sempre essas rotinas. Aqui eu tenho 3 tipos de rotina. Tem aqui, ó, medidor com 2 quadros, que é o meu caso aqui. Eu tenho 2 quadros, né? Vou só tá vendo aqui, ó, tem 2 tabelas, né? Então 2 quadros, né? Aqui eu já coloquei, aqui também eu não falei, né, mas eu já coloquei aqui meu diagrama, né, eu já coloquei, adicionei mais um, né, aqui no caso eu posso, né, excluir esse, né, pego através desse aqui, né, você pode criar um novo e colocar ele aqui. Aí você pode colocar quantos quiser, né, dentro dessa vista, né, de diagrama. Eu acho que eu vou voltar nela. Eu acredito, daqui a pouquinho eu volto nela e explico melhor sobre ela, porque eu acredito que eu não falei bem sobre ela, né, pelo menos sobre a vista, né. Eu vou voltar aqui até onde ela estava. Aqui nós temos aqui, igual eu te falei, né, o medidor com dois quadros, o medidor com um quadro e apenas o quadro. Se você quiser rodar a rotina só de um quadro, por exemplo, se você tiver um medidor com 3 quadros, aí você vai rodar esse aqui com 2 quadros
E depois você roda isso aqui só para o quadro que ficou faltando, né? Então sempre que tiver um quadro sozinho, você roda essa rotina. Porque eu falei, porque quando você clicar aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, quadro e unifilar, entendeu? Quando você clica nesse aqui, ó, tá aqui, ó, medidor, unifilar do medidor, quadro e unifilar do quadro. Então, se você utilizar essa para só um medidor não, desculpa, se você utilizar essa para só um quadro, né, você vai ter que inserir também o medidor, entendeu? Aí, se você não inserir o medidor, a rotina não roda. Então, por isso que eu criei assim. E eu criei assim também para ficar mais fácil, né? Às vezes você quer só uma rotina, igual essa primeira aqui, né? Você quer, no meu caso que eu tenho 2 medidores, né? De uma vez você já marca todos e já roda, né? As rotinas anteriores, né, que outras pessoas fizeram, elas você tem que selecionar um por um. Você faz o quadro, depois você faz outro quadro, depois você faz o medidor, tudo separado. Aqui não, aqui você já roda tudo em uma rotina só. Aqui vamos falar aqui do diagrama unifilar. O diagrama unifilar, ele não fica aqui, né? No caso aqui ele vai ficar limpo, né? Ele vai estar aqui, ó. Cadê? Não, vai estar aqui em legendas. Em legendas você encontra aqui, ó, diagrama unifilar. Aí você pode duplicar, se você quiser usar duas vistas, né? Você duplica ela, né? Mas no meu caso que eu utilizo só uma vista. Eu vou clicar nela que vou abrir ela separadamente. Aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui, né? Ela já vai, quando eu inserir, já vai estar lá, né? Aí o que eu faço? Eu alinho ela, né? Eu pego essa linha aqui, alinho com esse ponto aqui, ó. Aí eu já deixei bem alinhadinho. E quando eu rodar, deixa eu colocar ela mais por cá. Quando eu rodar as rotinas, como eu tenho 2 quadros, nessa primeira aqui, né, eu vou marcar aqui, ó, linha 1, interligação entre quadros, né? Quando você marcar essa, ele vai pegar a primeira linha aqui, né, e vai fazer aqui, ó, o circuito vem aqui e já passa por esse disjuntor, né, e já sobe e alimenta o próximo quadro, né, passando para o próximo disjuntor. Então basicamente é isso que a gente faz. Então você vai pegar aqui, ó, pegar ele e vai jogar para sua, né, para sua folha, né? Eu vou colocar lá em cima, né, porque ele vai descer. Então vamos deixar assim, depois qualquer coisa a gente ajusta depois. E é isso. Mas essa aqui, ela já vai vir com esses dois, né? Se não me engano, já vai vir esses dois aqui no seu, na sua, aqui em legenda, né? Já vai ter esses dois. Você copia desse, né? E cria mais um. O que vai definir é no momento que você selecionar eles, né? Que vai definir o que vai ser editado, né? E à medida que você vai mexendo, também você vai desenvolvendo, vai aprendendo um pouco mais, né, sobre esses ajustes. Agora vamos voltar lá 2 cliques aqui no Diamond, né? Como eu voltei, eu acabei não definindo exatamente onde ficou a pasta, né? Aquela pasta que eu salvei a infoprodutos, rotina e essa aqui. Isso. Estão todas aqui. Aí eu vou selecionar essa, né? Então quando eu clico aqui, eu tenho aqui todos os campos que eu preciso preencher, né? Primeiro, selecionar o medidor. Vou selecionar ele. Eu vou vir aqui, né, procurar o medidor, tiro um zoom. Você consegue navegar, né? Mesmo com isso que está na aberto, você consegue navegar. Mas você não pode clicar em nenhuma família. No momento que você clicar em uma família, ele já vai selecionar ela para cá. Você está vendo que ainda está aguardando para a seleção em Revit. Então eu vou clicar aqui no medidor, né?
Aí sim, quando eu cliquei, ele já aparece. Aqui tá aqui, ó, element 5471780. Esse elemento é isso aqui. Cada elemento tem seu ID, sua identificação. Sua identificação você consegue ver aqui em gerenciar. Aqui, ó, ID da seleção. Eu coloquei um atalho, né, para chamar de, eu coloquei um atalho, né, ID, meu atalho, para eu saber qual o valor de ID. Tá vendo aqui, ó, 5471780, aqui, ó, 5471780. Então sempre que você selecionar uma família aqui, ele vai pegar o ID do elemento, entendeu? Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, se eu clicar aqui no meu atalho ID, ele já vai aparecer o ID. Tá vendo que é 5486640? Então é um ID desse elemento. Então todo elemento, né, tem o seu ID. É como se fosse um CPF de cada elemento. Então quando eu selecionar aqui, aí eu mudo para o quadro, para a folha, porque aqui na folha eu já tenho quase todos os elementos aqui, menos o medidor, né, que eu precisei lá na planta térreo para selecionar ele. Então quando eu selecionar aqui, ó, selecione o quadro secundário, ou seja, no meu caso aqui é o QDC superior, né, porque o quadro superior, ele aqui, ó, ele já fala que eu selecionei, eu acho que eu selecionei errado, porque quando eu cliquei, ele já apareceu aqui, ó, selecionado, entendeu? Então assim, essa seleção aqui, vamos conferir para ver se esse ID é o mesmo desse quadro, né? Que eu clicar aqui no quadro, se eu clicar o ID dele, aqui, ó, 5485030, não é isso aqui, ó, aqui é 550. Então se eu tenho que colocar o ID do quadro lá, entendeu? Eu fiz esse clique justamente para a gente entender, né, que se você clicar de qualquer forma, você vai clicar errado. Então basta você clicar aqui de novo no mesmo local e selecionar. Aqui, ó, tá vendo? Final 30, que é o mesmo final que a gente já tinha, né, descoberto aqui, né, usando o identificador desse elemento, tá vendo? 5030, né? 5030. Então você sempre tem que selecionar da forma correta. Se você selecionar algum desses aqui errado, a rotina não vai rodar corretamente. É bom que você faça o seguinte: você vem aqui no quadro, tá vendo que aqui você seleciona todas as vistas, né? Aí quando você dá dois cliques aqui, você seleciona, você não consegue selecionar as vistas, você seleciona só o elemento que está dentro da vista, né? Que você deu dois cliques. Então aí sim aqui você vai assim, ó, como eu vou selecionar o quadro, né? Eu vou pegar aqui, ó, quadro primário, ou seja, quadro QDC, né? QDC térreo, quadro primário. Então eu já selecionei corretamente, né? Quando eu clico aqui ID, né? Ele já aparece aqui, ó, 702, né? Aqui, ó, 702. Então isso te dá a garantia do clique ficar correto, entendeu? Então se fosse, mas não tem erro não. Vamos aqui, ó, nós estamos em todas as vistas, né? Vamos dar dois cliques, aí aqui a gente seleciona só os unifilares. Então vamos selecionar os três unifilares que faltam, né? Unifilar secundário, unifilar secundário. Aqui não vamos nem conferir não, porque a gente já está na fase em que a gente já sabe que tem certeza, né, do clique, né? Cliquei no lugar correto, já está tudo certinho. Se caso dar algum erro, você pode vir conferir, né, se o elemento aqui, né, o ID está certinho com cada um, né? Você confere o ID. Mas à medida que você vai desenvolvendo, né, você vai garantindo que o clique está correto, né? Se você garantir que o clique está correto, você não vai acontecer nenhum erro. E se acontecer o erro, você já sabe conferir. Então, certo, a rotina já está toda selecionada, os elementos já estão todos, né, selecionados corretamente, né? Nós vamos rodar a rotina. Entendeu? Aqui, ó, executado com execução concluída com erro. Por que
o Revit, ele tem várias versões. Então quando você vem em editar, que você vai ver a sua rotina, no geral, você vai ver que ela apresentou alguns erros. Isso vai depender da sua versão. Então assim, o que pode acontecer? Quando acontecer algum erro aqui, você tem que me solicitar, né, para que eu consiga identificar qual é o erro, né, ou seja, qual a diferença da versão que foi criada a rotina para a versão que você está utilizando. Porque aí eu consigo ajustar, né, e sua rotina vai ser dimensionada com base na sua versão, entendeu? Esse aqui nós já podemos fechar. E aqui eu vou ter aqui sua rotina. E ela já está com todos os elementos aqui, né, na qual a gente vai... Eu vou até fazer o seguinte, nessa aqui eu vou selecionar e vou rodar, e a gente vai ver direito exatamente onde que está todos os erros. Essa aqui, o que acontece? Aqui, ó, vamos ver. Então, na verdade, aqui eu nem vou mostrar para você exatamente como que... Deixa eu ver se é bom mostrar. Vou mostrar para você saber melhor. Aqui é o seguinte, essa primeira aqui é selecionar o medidor. É aquelas mesmas frases que está lá naquela seleção. Selecionar o medidor. Então vamos selecionar o medidor, né? Para selecionar o medidor, a gente vai ter que, né, clicar aqui no térreo, dar o zoom aqui e achar o medidor. Então selecionar o medidor, né? Vem aqui e seleciona o medidor. Então o medidor já está aqui, né? 1780, aquela mesma ideia que a gente falou, né? A gente pegando aqui o atalho, tá aqui 1780. Então nesse detalhe a gente não precisa entrar mais. Então aqui nós vamos selecionar aqui o unifilar. Seleciona o unifilar do medidor. Unifilar do medidor, aqui o unifilar do medidor, certo? Vou deixar aqui já para a gente já selecionar um outro unifilar aqui, né? Como eu vou vir aqui, essa é a parte de cima, é o primário, né? Aqui, ó, o primário. Eu vou selecionar o unifilar do primário. Tá aqui o unifilar do primário, né? Unifilar. Vou selecionar o unifilar do secundário. E depois eu volto aqui no primário. Para selecionar o unifilar do secundário, certo? Aqui é o quadro do secundário, né? Já está selecionado. Agora eu vou lá no último, né? Que é o quadro do primário. Aqui, ó. Esses aqui são os de entrada. Isso aqui vai dar um erro aqui que eu não quero. Vamos selecionar, eu acho que eu cliquei errado aqui. Vamos selecionar aqui o primário. Então estão todos selecionados. Quando estão todos selecionados, né, eu vou aqui jogar para a tela completa aqui e eu vou executar, né? Quando eu executo, ele vai aparecer alguns erros. Vamos clicar nele aqui de novo, né, que é esse aqui, vai aparecer na tela. Então aqui, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é um erro, né? Esse aqui é um outro erro. Então esses erros eu venho aqui, né, aqui. Então esses erros eu venho aqui e ajusto cada um deles, né, e deixo a rotina rodando perfeitamente, entendeu? Isso aqui. Então cada um deles eu vou vir, né? Deixa eu ver se ela tem aqui no de baixo também. Então cada um deles eu venho, né, e faço a correção de cada um deles. Então eu preciso entender exatamente o que acontece. Então quando o seu aparecer algum erro, você vai vir aqui, né, eu vou te orientar, né, a gente fala pelo WhatsApp, a gente faz ou fala pelo Zoom, né, compartilha a tela,
que eu te oriento a vir, né, e achar o quadrante do erro. Achando o quadrante do erro, né, eu já faço a correção, online mesmo eu faço a correção, e a gente já fica com a rotina rodando perfeitamente, entendeu? Mas caso o seu não ocorra nenhum erro, né, eu não vou salvar, né, para não editar a rotina. Então, caso o seu não apareça nenhum erro, né, ele já vai rodar perfeitamente sem o erro. Então você vai ter todos os seus dados preenchidos. Apesar do erro, você pode ver que ele já fez, né, o preenchimento correto, né? Já colocou aqui 80 amperes, 16, 20, né? Ele já fez o preenchimento correto de cada circuito, entendeu? Aqui, ó, já determinou o circuito por cada elemento, né? Eu já preenchi, já definiu aqui, ó, seção do condutor adotado, né? Já está aqui todos preenchidos, né? A queda de tensão de acordo com o comprimento. Aqui ele já colocou os seus valores, né, de disjuntor para todos. Isso também no QDC superior, né? Já colocou todos os disjuntores. Então a rotina ela rodou quase 100%, né? Podemos observar aqui que já determinou, né, o disjuntor geral de cada elemento, né? Aqui, ó, determinou o disjuntor de 50 amperes. Aqui no quadro, né, eu vi aqui que ele colocou um disjuntor de 80, né? Ele já pré-definiu um disjuntor de 80. Mas esse disjuntor aqui, ele tá sem um fator de demanda, né? Então ele já, se você quiser, eu queria já deixar ele, né, 100%, você pode vir aqui e não, aqui é o superior, né? Tem que ser no térreo. Você pode vir aqui no do térreo, né, e editar ele aqui, colocar ele de 50 igual tá definido, né, no sistema, né? Aí isso aqui é só a definição que você de 50, né? Vamos colocar ela aqui de 10. Eu acredito que ele aqui, ó, que aqui já tá aqui, como você colocou de 50, né? Já colocou aqui 10 milímetros, né? 10 milímetros. Então você já vem aqui e já coloca ele de 10. Porque como no circuito aqui ele já faz um cálculo automático de circuito, né? Ele não faz um cálculo de alimentação, né? Então vamos lá, vamos fechar isso aqui, né? Pra gente ir lá não vamos salvar ele não. Aqui, né, aqui já ficou de 50, né, e já está tudo definido, né? Mas esse aqui também pode ser que está incluído naquelas falhas lá, naqueles erros, né? Aí eu vou corrigir esses erros, né, e já vou vir rodar para vocês verem que ela aparece também, né? Porque aqui eu vejo que a falha maior ficou aqui, né, no preenchimento das famílias aqui, ó, de disjuntores. Retomando aqui, né, depois que eu fiz as edições, aí vamos ver se agora ele roda sem o erro, né? Aí eu já limpei os quadros. É bom que ele esteja limpo, né, para você colocar as famílias aqui. Mas vamos colocar as famílias só para você ver que mesmo, né, mesmo que ele tenha, né, vou pegar um quadro aleatório aqui lá do meio lá, mesmo que ele tenha, né, alguma família aqui, né, o objetivo é que ele faça a limpeza, né, dessas famílias, né. Aqui deixa eu colocar uma família de verdade mesmo, né, em vez desse aqui vamos colocar um tetrapolar aqui. Mesmo que ele esteja assim com alguma família, né, o objetivo é que ele altere, né, essa família e coloque uma família normal, né. Mas o ideal é que ela fique dessa forma aqui, né? Ele limpo para que, né, se ele não alterar, né, às vezes a posição é uma posição livre, sem nenhum disjuntor. E a rotina, se não tem, em alguns casos ela vai tirar e vai deixar ele em posição livre, né?
mas só para não haver nenhuma falha, é melhor você deixar ele limpo. Aqui também, né, eu já zerei ele, né? Coloquei, atualizei essas famílias, deixei ela sem nada. Mas se ela estiver preenchida também não tem problema não. Quando você rodar a rotina, ele vai também fazer alteração, né? Mas só estou simulando aqui a forma que ele está, né? Porque geralmente ele vai ficar limpo, né? Só em caso de ter que rodar a rotina novamente, né? Que vai fazer algumas alterações. Mas assim, se você colocar alguma família, já tiver aqui alguma família, e você rodar, né? Você vem aqui e dá uma olhada para ver se aquela rotina, aquelas famílias que estavam aqui anteriormente, se ficou alguma coisa assim diferente. Mas o programa ele atualiza todos os campos, né? Eles não deixam nenhum com as famílias antigas não. Vamos lá, vamos rodar aqui a rotina. Aqui, né, como eu falei mais cedo, eu tô em casa, hoje é domingo, né? Eu tô em casa, tô fazendo esse vídeo. E meu filho, às vezes ele barulha, né? Ele entra aqui no áudio aqui da gravação. Aí aqui tem a rotina, né? Aquela pasta onde tem todas as rotinas. Essa primeira rotina é uma rotina que eu fiz a edição, né? Que eu fiz a correção dela, né? Eu chamei ela eu chamei do mesmo nome, né? Eu só coloquei 2.0 no final, né? Então, mas vamos rodar ela então, né? Nela já, deixa eu ver aqui, se ela já vai estar tudo preenchido, né? Se a gente vai ter que fazer a seleção dos medidores. E do medidor e dos quadros. Não, já está tudo selecionado, né? Tanto o medidor quanto os quadros, né? Mas você vai ter que fazer a seleção, né? Como se fosse a primeira vez, né? Assim que você selecionou, não precisa clicar no lápis aqui de editar não, né? Assim que você selecionou, você já pode rodar a rotina, né? Quando você rodar a rotina, né? O objetivo é que ela apareça aqui, né? Execução concluída, né? Em verde. Que aí ela não aconteceu nenhum erro. Mas assim, a gente viu que às vezes, mesmo com algum erro, ela preenche, né? Ela preenche todo, né? Olha, ó, execução concluída, né? Corretamente, né? Então nesse caso aqui ele já está preenchido corretamente. Eu vou até fechar aqui e eu vou mostrar os campos, né? Que aqui, ó, ele já preencheu, né? Toda a tabela, como eu disse aquela hora. Esse aqui é o sistema de cálculo automático, então ele não coloca o fator de demanda aqui, então ele coloca 80, né, porque esse aqui é a carga total, né, do circuito, né, calculado. O disjuntor, ele determinou um disjuntor de 80, mas aqui no quadro aqui ele já colocou o disjuntor de 50. Na tabela de quantitativo, né, tabela de eu acho que ela não vai estar. Lista de materiais. Na lista de materiais, ele vai ter os disjuntores aqui, ó, mini disjuntor, né? Todos aqui. Ele vai aparecer, né? Um disjuntor de 80, né? Porque é o sistema, né? Calculou. Ah, não, desculpa. Nessa tabela, eu vou até só um momento. Essa tabela, ela inclui alguns. Não, naquela tabela, ela é porque aqui tem alguns outros quadros aqui, ó, que eu tava mexendo mais cedo. Eles estão aqui, eles vão aparecer naquela tabela lá. Então vamos lá de novo, né? Vamos naquela tabela para ver, né? Na lista de materiais. Para ver como que aparece, né? Aqui, ó, agora apareceu só um. Tá vendo que é o mini disjuntor tripolar de 80 amperes. Ele aparece, né? Mas por conta do sistema automático. Aqui. Então essa é uma questão que eu ainda tenho que corrigir, né? Ver se a gente consegue fazer uma edição, né,
um outro sistema automatizado para a gente corrigir essa edição, para que na tabela de quantitativo não apareça. Aí a gente consegue corrigir, né, alterar esse valor aqui para um valor de demanda, né, e também, né, corrigir para que não vá, né, para a tabela de quantitativo, né. Que eu tô achando estranho aqui que não era. Deixa eu só ver aqui. Realçar no projeto. Ele vai estar bem no quadro mesmo. Então ele está inserido aqui no quadro. Então eu vou ter que caçar uma forma de retirar ele. Mas bem provável que quando você, né, dependendo da época que você baixar essa rotina, né, vai ter uma atualização e eu vou retirar, né, aquele aqui, ó, tá aparecendo aqui. Ele não é para aparecer, né? Então foi bom eu ter visto ele aqui agora, né? Porque assim, se você baixou essa rotina e ela aparece aqui, porque ele não é para estar nesse quadro. Esse quadro, ele o circuito passa daqui, né, entra aqui nos 63 amperes e já vai direto para o quadro de cima, entendeu? O quadro superior. Então nesse aqui ele não vai aparecer. Então o que é que nós vamos fazer nesse quadro, né? Tem que tirar esse duplo clique aqui para ele não ir para edição. Quando a gente clica nele, ele vai ser o disjuntor, esse aqui, ó. Ele vai ser esse aqui, de 80. Então nesse ponto aqui nós vamos só colocar ele como posição livre. Você colocou ele como posição livre aqui, na lista de materiais também ele vai sumir, né? Então aqui vai ficar apenas o de 50 e de 63, né? Desculpa aí por ele ter aparecido, mas eu vou logo corrigir essa rotina e depois já vai aparecer uma rotina, né? Bem provável que quando você baixar já vai ter uma rotina já atualizada sem que ela inclua, né, esse disjuntor. Vamos aqui. Então é isso, né? Se você rodou e ela ficou, sem nenhum erro, né? Ela ficou execução concluída, verdinho, tá bonitinho, tá certinho. Se ela deu algum erro, né, entre em contato comigo que eu consigo te orientar e a gente ajusta, né, essas questões. Esse aqui mesmo eu vou ter que tirar ele, né? Vou ter que tirar para que ele não apareça, né? Porque como são dois quadros, o disjuntor é para aparecer apenas nesse segundo aqui, né? O disjuntor daqui já é o disjuntor geral, né? Que no momento que ele chega, né, do medidor, ele já passa pelo esse disjuntor e já alimenta o de cima. E o disjuntor geral do de cima, né, ele fica no quadro de cima, né, no quadro superior. Aqui, né, podemos, como eu fiz aquela hora, né, vamos aqui no QDC térreo também e vamos colocar ele aqui um de 50, né, para atender o que a gente já tinha feito aquela hora, né, anteriormente. Eu acho que eu já tinha feito essa alteração. Então aqui podemos colocar um de 10, né, que aqui não, por aqui ele não edita, né, você tem que editar só por aqui. Vamos alterar ali para fiação de 10 milímetros, né, a gente já segue a recomendação da fiação aqui, né, nós vamos colocar ela aqui para 10. E é isso. No restante está tudo ok. À medida que você for desenvolvendo, você vai ver que uma coisinha ou outra, né, você vai se deparar com uma situação ou outra, e isso vai fazer você ir aprendendo e aprendendo a solucionar uma questão ou outra. Se tiver que corrigir algo na rotina, eu vou corrigir, eu vou mostrar para vocês como eu corrigir, porque aí vocês também, se der vocês atualizar a rotina, alguma coisa assim, você já consegue fazer uma edição ou outra,
uma edição mais simples você já consegue. Mas é isso. Aqui já está todo o circuito, né, do diagrama unifilar criado, né? Ele já dimensiona todos os... Por isso que eu te falei aquela hora que eu coloco o ar-condicionado por último na tabela ali, para ele ficar nessa situação aqui, né? O IDR ele engloba apenas, né, o que está ali entre a iluminação e os ar-condicionado, né? Porque se eu separar, né, vai ter um aqui no meio, né, igual a iluminação ficaria aqui no meio, ou o ar-condicionado ficaria aqui no meio, o IDR aqui, outro. Então, para a questão de organização fica melhor assim. E é isso. O vídeo de hoje é só isso, né? Ensinando a criar, né, o diagrama unifilar automático, os dois quadros e as tabelas. Desculpa, o vídeo ficou bem comprido, ficou bem complicado assim. Às vezes a explicação não ficou muito boa, mas eu busquei falar passo a passo de tudo que deve ser feito. E é como eu falei, se eu rodou aqui vai aparecer tudo, já vai preencher. Se aparecer algum erro, é um errinho pontual, uma coisinha ou outra. Aí qualquer coisa você me fala que a gente corrige esse erro pontual, né, para que ele trabalhe no seu êxito, né, para ser a rotina trabalhar com maior eficiência.